um levantamento do ano passado para cá, né? O Vojvoda ele chegou no Campeonato Estadual do ano passado, o time já tinha caído da Copa do Nordeste, depois teve a Série A e a Copa do Brasil, né? Fez o 4º lugar. E até um debate que eu tive com o Cássio, numa das lives raiz, eu acho que foi na segunda-feira passada, né? Que até ele considera que a temporada passada o Fortaleza foi mais vitorioso, eu até cheguei a discordar. Eu até entendo que a campanha da Série A do ano passado é talvez a melhor campanha do Fortaleza de tudo que ele disputou nesses 2 anos de Vojvoda. É mais complicado ser o 4º lugar de Série A. Mas essa temporada eu acho uma temporada mais perfeita, assim, em termos de... Claro, houve momentos de oscilação, mas mais grandiosa para a história do clube, mais significativa. Seria difícil repetir a temporada do ano passado. E olha que, assim, a campanha do ano passado. Ele ficou uma fase antes da Copa do Brasil e sendo muito contestado na eliminação para o Fluminense, muita reclamação da maneira que foi. Ele ficou apenas 3 pontos, apesar de ele ter ficado em 4º lugar no passado, ele fez 58 pontos esse ano, ele fez 55, foi 8º. Só o Vojvoda conseguiu colocar a equipe 2 vezes nesse G10, que já iguala o Vitória, né? Exatamente nos pontos corridos, e o Sport que tem um G10 também nesse período de Série A. E eu estava olhando os adversários, foram, se a gente contar, né, as equipes do ano passado com as 4 que chegaram para a Série A desse ano. Foram 24 equipes. Tirando o Fortaleza, dá 23 adversários para o Fortaleza enfrentar nesses 2 anos de Vojvoda. Só tem uma equipe que o Fortaleza não venceu nesse período do Vojvoda, que foi exatamente o Botafogo, né, que subiu do ano passado para esse ano, e o Fortaleza acabou perdendo os 2 jogos. Todos os outros 23 o Fortaleza bateu. Bateu o Palmeiras, bateu o Atlético Mineiro, bateu Flamengo, bateu o Ceará, bateu todas as equipes. As outras 22 equipes que o Fortaleza enfrentou do ano passado desse ano, o Fortaleza venceu. E aí eu fui olhar isso mais a fundo. No Campeonato Cearense, que obviamente o Fortaleza era o favorito, o Fortaleza, todos os adversários que ele enfrentou do ano passado para esse ano, que o Vojvoda esteve à frente, o Fortaleza venceu. E aí só na Libertadores que ele não venceu o Estudiantes, que foi das oitavas, e não venceu o River Plate também na fase de grupos. Foram 2 adversários. Então, Botafogo, River Plate e Estudiantes. E teve outros 2 equipes que também não conseguiram perder para o Fortaleza do Vojvoda, que foi na Copa do Nordeste desse ano. O Altos do Piauí, que ficou no empate, e a equipe do Botafogo da Paraíba. Ou seja, de quase, eu não fiz a contagem geral, mas mais de 30 equipes que o Vojvoda, no comando do Fortaleza, contra adversários, em algum momento, pode ter perdido aqui, mas em outro momento chegou a vencer esse adversário. Então, de mais de 30 equipes, ele só não venceu 5 equipes. É um trabalho espetacular. Que aí recai, Iago. Eu acho que agora, depois de tudo isso, o torcedor está muito feliz, muito animado, junta com esse outro sentimento de tipo, cara, e o Vojvoda vai ficar? Porque agora essa é a grande... na verdade, essa já era a questão já de algumas semanas, né? Fortaleza já estava garantido, né? No mínimo na Sul-Americana. Então, se garantisse uma Libertadores, seriam algo a mais. Muitos torcedores até acham, Iago, que o fato de ter garantido uma Libertadores possa ser um motivo a mais para convencer o Vojvoda a ficar, né? Porque a gente viu durante essas semanas proposta do Bahia, proposta do Vasco, né? Muita gente lá do Vasco, do Rio de Janeiro, garantindo que o Vojvoda está fechado, o que eu acho muito difícil. Conhecendo o estilo do Vojvoda, o Vojvoda sempre pareceu um cara muito íntegro, assim, na ideia de eu não vou fechar com ninguém enquanto eu não terminar o trabalho. Então, assim, ele já demonstrou em vários momentos, até porque recebeu várias propostas do próprio Flamengo durante essa temporada, né? Até depois do Flamengo. Teve uma sondagem, não foi bem uma proposta. Até porque o Vojvoda não quis nem abrir conversa. O próprio Atlético Mineiro, no final do ano passado, quando o Cuca saiu, o Atlético Mineiro veio atrás e ele tinha dado sim para o Fortaleza. Então, eu acho que paira agora essa dúvida de se ele vai continuar no Fortaleza ou não. Mas, e aí a gente pode entrar nesse assunto, queria ver a sua opinião quanto a isso. Claro que, para o torcedor, ele quer ter o Vojvoda. Ele sabe do tamanho o que é o Vojvoda na história desses 2 anos de Fortaleza, um pouco menos de 2 anos de Fortaleza, o quanto ele entregou. Mas, ao mesmo tempo, se ele não continuar, tem uma gratidão enorme do torcedor para com ele. Só que, e aí eu acho que é o ponto que você queria, não sei se você quer falar sobre isso, o Fortaleza conseguiu, por exemplo, encontrar o Vojvoda.
sei lá, alguns podem considerar sorte, mas o Fortaleza foi lá no mercado, quase fechou até com o Diniz na época, acabou não fechando. Você acredita, primeiramente, que... E esse é o feeling, obviamente, ninguém tem essa informação. Quem está dando essa informação está chutando no vento. Até porque o próprio Vojvoda, hoje, na coletiva pós-jogo, ele disse que ele não sabe o futuro dele ainda, porque ele estava concentrado apenas em conseguir a vaga da Libertadores com o Fortaleza. E que ele só ia começar a pensar o trabalho dele para o ano que vem a partir de agora. Então, Isso. assim, realmente não dá para saber, tá? Exatamente. Então, assim, e é o ponto que eu queria saber de você, assim. Eu já tive momentos que eu achei que não, ele vai sair. Eu acho que a maneira como ele está falando parece que já é despedida, está agradecendo e tal. Mas outros momentos parece que ele está, e até o Ângelo Rafael lembrou aqui, que também não é garantia nenhuma, porque ele pediu para que ampliasse lá o gramado do PC. Ele já chegou a comprar um segundo imóvel aqui na cidade, comprou um carro. Aí os torcedores vão linkando, o cara vai ficar, entendeu? Mas isso também não quer dizer nada. Ele pode muito bem ter moradia aqui, né? Ele deve ter gostado muito da cidade e, ao mesmo tempo, ele pode aceitar um outro trabalho em outro canto. Mas o que é que você imagina aí do que você já viu das coletivas dele? Você acredita que ele vai se colocar, de fato, como a opção no mercado aí? Porque não falta opção para ele. Corinthians aí, né, agora está sem treinador, o Vitor Pereira saiu, Atlético Mineiro, como você falou também, pode ser uma possibilidade, não sabemos se o Cuca vai continuar, né? O próprio Vasco, como a gente citou, Bahia. Embora o Bahia também agora parece que já está mais próximo do Zago, né? Que é lá do Bolívia. Inclusive, o Zago estava comentando, estava repostando stories no Instagram de torcedores que invadiram o Instagram dele, né? Marcando ele e tal. Mas, já pegando o gancho, eu acho que, assim, a primeira coisa é que o torcedor do Fortaleza precisa ter consciência, e aí, seja para permanência ou se o Vojvoda se despedir, é que, assim, o Vojvoda, ele construiu uma história praticamente, assim, irrepreensível no clube. Não, eu particularmente, se fosse torcedor do Fortaleza, eu acho que eu não teria um A para dizer do que foi a postura do Vojvoda nesse 1 ano e 6 meses à frente do Fortaleza, assim. E, assim, eu particularmente eu acho muito difícil, porque é como eu te disse, assim, hoje o nome dele, exceto do Abel Ferreira, que é o atual campeão brasileiro, certo? É o nome mais forte do mercado brasileiro de treinadores hoje, assim. E aí, assim, ele vai ser alvo de muita gente. E aí, quanto ao feeling, pelo que tu me viu nas coletivas, pelo que eu vi nas coletivas, ele é muito grato, ele demonstra muita gratidão ao clube, não só com como ele é tratado, mas com a forma como a família dele é tratada. A questão daquele mosaico que mostra ele e os filhos e a esposa mexeu bastante com ele, entendeu? Ele demonstra ter ficado muito feliz, ter se sentido muito abraçado. E eu acho que essa questão de, assim, dele ter comprado carro, ter comprado propriedade de Fortaleza, representa muito isso, porque é uma cidade que abraçou ele e que ele se sentiu abraçado. Então, assim, pode ser que seja, se existe isso, pode ser o refúgio dele no futebol brasileiro, assim, numa transição entre clubes e tal, o lugar onde ele escolhe para descansar, pode ser Fortaleza, entendeu? Sobre a continuidade dele, eu acho que o Marcelo Paes ele vai ter que lutar muito para poder manter o Vojvoda, porque eu acho que clubes como Corinthians, como o Atlético Mineiro, com o Vasco, com a SAF, vão ter um poder de investimento, acho que muito maior do que o Fortaleza tem. Então, é muito difícil conseguir segurar um treinador. E aí, indo ao mercado, eu acho que o Fortaleza vai ter que garimpar um pouco para poder pegar uma peça que faça com que o patamar do time não caia tanto, porque a gente já viu o Fortaleza ter uma estabilidade até com o próprio Vojvoda, né, como foi o início da temporada. E foram 70 jogos esse ano e a margem é que sejam pelo menos mais 70 no ano que vem. Porque o Fortaleza vai ter novamente estadual, vai ter novamente Série A, vai ter novamente Libertadores, dessa vez com mais jogos do que vem numa fase anterior, né? Vem na pré-Libertadores. E aí, se avançar, que é o desejo do clube e que é todo o planejamento que a instituição tem feito, vai fazer mais jogos do que fez esse ano. E aí ainda tem Copa do Brasil, então, assim, o Fortaleza ele vai precisar, primeiro, definir essa situação do Vojvoda, saber se ele realmente permanece
e se vai precisar buscar alguém no mercado, mas também tem que já começar para agora começar a pensar no seu elenco, porque assim, existem nomes hoje que estão no elenco do Fortaleza que a gente sabe que devem encerrar o seu ciclo. Por exemplo, o Boeck deve se aposentar, mas tem alguns outros jogadores que eu acredito que não devem permanecer. Como eu acho que o Matheus Vargas não deve permanecer. Eu acho que o Ceballos, se permanecer, ele deve ter uma situação válida para ser emprestado, para ganhar rodagem, porque apareceu muito pouco nessa reta final da Série A. Então, além de se pensar no treinador, e para primeiro plano tem que se buscar a manutenção do Vojvoda, tem que se pensar também na construção do elenco. Só que a gente sabe que o Fortaleza ele vai enfrentar uma competição muito dura e que o time não tem margem para fazer loucura para manter o Vojvoda. Então, precisa haver esse balanço. Assim. Manter o cara que é responsável pela construção de uma das mais belas histórias da história recente do futebol nordestino, que é a história desses últimos 2 anos do Fortaleza, e até que patamar o clube consegue se sacrificar para viabilizar essa permanência. Pensando que, além de permanecer com o treinador, ou, se precisar, ter que buscar outro nome, que seja de um potencial equivalente ao do Vojvoda, vai precisar reforçar sua equipe também, porque a maratona de jogos deve ser tão ou mais intensa do que foi nesse ano. O Arthur Volpe dizendo que o Vojvoda não fica, né? Corinthians e Atlético Mineiro estão sem técnico. A gente ainda não sabe, não tem nada ainda. Essa resposta só acho que só está com o próprio Vojvoda, né? Então, eu não sei. Eu acho que essa resposta nem ele tem ainda. Exatamente. Eu também porque eu tô essa mesma sensação. Porque, Iago, porque é aquela história, o vínculo emocional dele com o Fortaleza é muito grande. E aí, até que ponto esse vínculo vai se sobrepor a gente pode, mas é um crescimento de patamar na carreira, porque são clubes com muito mais orçamento e com muito mais possibilidade de dar ao Vojvoda chance de títulos internacionais, por exemplo. Eu acho que tem um ponto muito importante, eu costumo falar que você ter a questão financeira, ela é bem importante, óbvio que ela é importante. E aí eu não sei o quanto o Vojvoda, para ele, uma mudança salarial é o ponto que vai fazer tomar a decisão, mas me parece, e até porque já são 1 ano e meio, aí, quase 2 anos de Vojvoda na frente do Fortaleza, e você vai entendendo, por exemplo, era diferente na época do Ceni. O Ceni, você sabia que o Ceni tinha essa aspiração de pegar um clube e já brigar por título. Foi assim que ele saiu do Fortaleza a primeira vez, foi pegar o Cruzeiro, saber se era campeão da Copa do Brasil, e a mesma coisa quando ele foi para o Flamengo, que acabou sendo campeão, né? Campeão brasileiro também quando ele saiu do Fortaleza. O Vojvoda não. E aí eu acho que também é uma característica da maioria, não todos, mas da maioria dos argentinos. Eles são mais fiéis, assim, sabe, com a palavra e tudo mais. São mais fechados, assim, no projeto. E o próprio Vojvoda, no ano passado, ele até, na ideia da renovação, que também ele foi muito sondado no ano passado, até porque a equipe terminou no 4º lugar e foi semifinalista da Copa do Brasil, ele chegou a mencionar, olha, há muito foi me dado a oportunidade de continuar em até momentos mais complicados, porque poderia. Esse ano ele falou a mesma coisa, né? Assim, eu acho que no último jogo ele falou assim, espere eu terminar o trabalho. Por que se contestava a minha permanência? E, claro, boa parte da torcida, não toda ela, mas boa parte da torcida, chegou a pedir a cabeça do Vojvoda depois daquele empate contra o Santos, o último jogo do turno, né? Do primeiro turno. E eu lembro demais, tinha muitos, eu tenho amigos também, torcedores do Fortaleza, que chegaram a falar, não, cara, não dá, vamos de Gutinho, agora é retranca e o que der para somar de ponto, maravilhoso. E eu cheguei a discordar na época, eu fui um dos caras que eu sempre defendi a manutenção do Vojvoda, porque eu achava mais fácil você ter um treinador da qualidade do Vojvoda e cobrar esse treinador de qualidade do que você trazer um treinador que é muito mais burocrático, que não pudesse fazer esse time evoluir. E o Fortaleza estava fazendo no mercado boas aquisições naquele momento, e deu para ver a resposta disso dentro de campo. Então, eu acho que um dos pontos principais que pode fazer a permanência dele é esse trabalho de confiança mútua, né? Porque, perceba, você ter 14 rodadas na lanterna, 20 rodadas no Z4. Qual outro clube que hoje... Porque, no caso, a gente só viu o Palmeiras e o Bragantino fazer algo desse tipo, né? O terceiro é o Fortaleza. Mas o Bragantino é muito mais uma ideia de uma SAF, de um clube que não tem tanta torcida, diferentemente do Palmeiras,
que é um clube de massa, que se dá o trabalho, né? O Abel pode estar em algum momento jogando mal ali com o Palmeiras, ainda se dá uma sequência para ele, e ele conseguiu colher os frutos, principalmente nessa temporada, apesar de não ter ganhado a Libertadores como ganhou nos 2 últimos anos. Então eu vejo que para o Vojvoda, caso ele permaneça, me parece que o projeto Fortaleza, para ele, eu estou dizendo para o Vojvoda, é algo que ele enxerga no cenário brasileiro, onde, né, como eu falei, 20 rodadas no Z4, 14 na lanterna, alguém seguraria o Vojvoda em outro clube? Talvez não. Muitos torcedores do Fortaleza não seguraria, mas o presidente Marcelo Paes chegou a manter porque acreditava no projeto e acreditava que fosse haver a mudança e acabou acontecendo. Ao mesmo tempo, olhando o outro lado da moeda, caso ele Minhoca, saia... ouso dizer no Brasil que só o Marcelo Paes seguraria o Vojvoda, por causa de já conhecê-lo e de já ter tipo, a bagagem e a experiência de ver o que ele pode dar a esse time. Então, eu acho que se a situação fosse em qualquer um dos outros 19 times da Série A, eu acho que o Vojvoda teria caído. Porque assim, claro, a gente está colocando o Palmeiras, eu coloquei que o Palmeiras não aconteceria, porque primeiro eu não acho que o Palmeiras ficaria 20 rodadas no Z4, o Palmeiras de hoje não ficaria 20 rodadas no Z4, 14 é investimento demais, homem. Aí é investimento demais. Era muita tragédia, e por mais que ele tivesse sido bicampeão da Libertadores, realmente eu concordo com você. Mas o outro lado da moeda, Iago, é o seguinte, ele não ficando, eu vou pegar uma fala do Afonso Ribeiro, que é lá do Jornal Povo, que é aqui do Jornal Povo, né? Você está aí em Pernambuco. Eu participando de um podcast com ele, eu gostei muito da maneira como ele explicou os motivos que fazem o Vojvoda, digamos, ter as ambições dele. E ele chegou a falar uma coisa que no começo, quando ele chegou aqui, quando se falava muito do Vojvoda, o Vojvoda fazia treino de manhã cedo, o Vojvoda ficava explicando para os jogadores como jogava o Liverpool, como jogava o Aston Villa. Ele é muito apaixonado pela Premier League, pelo campeonato inglês. E o Afonso chegou a mencionar, o grande sonho do Vojvoda é comandar, dirigir um clube na Premier League, que é considerada a maior liga do mundo, né? A maior liga de clubes do mundo. E ele tem esse desejo, ele almeja isso. Tanto é que quando o Galhardo, né, o Marcelo Galhardo saiu do River Plate, ele até chegou a muita gente falar, não, pode ser que ele vá assumir lá no River Plate e tal, até porque ele está fazendo um bom trabalho no Brasil, mas ele considera a Liga Brasileira uma liga bem mais desafiadora. E olha que ele conseguiu fazer tudo isso que ele fez no Clube do Nordeste, cara. Uma coisa é você fazer isso no, sabe, num Botafogo com SAF, até no São Paulo, que tem vários erros administrativos, sabe, né, em termos de localização, em termos de dinheiro e tudo mais. Mas ele fez isso tendo um clube sem tanto orçamento e, ao mesmo tempo, com uma questão de logística bem mais difícil. E você não vê algo, acho que você acompanhou várias coletivas do Vojvoda, ele não é um treinador que reclama disso, de desgaste. Porque eu estou falando isso porque o outro treinador que também foi muito sucesso, que era o Rogério Ceni, ele sempre usava essa carta, sabe? É difícil para a gente, tem que fazer. E é difícil mesmo, a gente não pode esconder isso. É muito complicado. Até porque uma viagem que o time faz até o Rio Grande do Sul é como se o Fortaleza fosse jogar na Europa. Pô. Vai jogar na Europa contra um clube da Europa e tem que fazer uma viagem de 4, 5 horas, até algumas vezes até mais. Então, essa escolha que o Vojvoda vai ter para a carreira dele, eu acho que independentemente, é uma escolha que eu acho que muito coerente, seja ele ficando, seja ele saindo. Porque eu não sou capaz de dizer o que é que cada um deve fazer da vida, assim, de principalmente um cara tão... da maneira como ele conseguiu conquistar o que ele conquistou no Fortaleza, entendeu? Então, se ele quiser se desafiar no próximo ano para o Fortaleza de novo, fazer a campanha que faz, eu acho, assim, do caralho mesmo, assim, sabe? Pô, não é fácil você meio que negar uma proposta de salário tão alta, com um clube possivelmente mais alto, porque até mesmo se a gente comparar os clubes, por exemplo, o Vasco não vai ter uma competição internacional. O Vasco vai ter o Campeonato Carioca, a Copa do Brasil e a Série A. Será que para o Vojvoda, o projeto Vasco, mesmo tendo mais peças, dado os campeonatos que ele vai disputar, é atrativo? Será que o Corinthians, agora sem treinador, oferecendo talvez um salário, sei lá, 3 vezes, 4 vezes mais o valor que ele ganha no Fortaleza, será que o Corinthians, numa Libertadores já garantido na fase de grupos, isso vai convencer o Vojvoda? Também a gente não sabe. É por isso que eu estou muito contigo nesse ponto. Eu acho que nem ele mesmo ainda decidiu, e claro, né, eu acho que
pela a maneira muito correta que ele lidou com várias situações no Fortaleza, eu não tenho dúvida que ele vai comunicar primeiramente ao Fortaleza se ele segue ou não segue no comando do clube. Então, acho que esse é um ponto que acho muito difícil o Vojvoda fechar com alguém sem comunicar o Fortaleza antes, pela maneira como ele se comportou até aqui. Claro que ele pode queimar minha língua aqui e dizer, não, já fechei lá com o Vasco, fechei com o Corinthians, depois eu conto para o Fortaleza. Mas eu acho que ele vai primeiramente comunicar o Fortaleza, até por tudo que ele fez durante esse período todo. Você ia comentar alguma coisa? Não vai ser um Lisca, né? Não vai ser um Lisca. Porque foi o exemplo que me veio na mente a história. Mas, assim, eu concordo 100% com você, assim. Até pelo perfil mesmo. Uma coisa que o Vojvoda falou reiteradamente ao longo da temporada, e isso já na fase em que o Fortaleza estava mal das pernas e a torcida estava reclamando e pressionando e às vezes até tendo a culpa dentro do estádio quando perdia, era que assim, eu consigo, me deixem trabalhar. E ele sempre falava da importância do trabalho, da necessidade do dia a dia, de trabalhar para melhorar desempenho, de trabalhar para afinar o que não está funcionando no time, para mitigar as falhas individuais. Trabalho, mais trabalho. E esse trabalho se provou certeiro. Então, assim, o perfil dele, eu acho que é um perfil de um cara que é muito focado no que tem que ser feito, focado no seu próprio trabalho. Ele ele meio que parece, às vezes, até meio alheio, meio blindado da pressão externa. Ele faz o que ele acha correto e, assim, ele teve a sorte de encontrar na estrutura do Fortaleza a possibilidade de ter alguém que acredita no trabalho dele e que meio que blinda esse trabalho. Então, assim, a figura do Marcelo Paes é muito importante para que o Vojvoda tenha o sucesso que teve no futebol brasileiro. Esse é um ponto. E aí, assim, sobre as aspirações dele à Premier League, a gente não pode ser inocente e não pode dizer que o Fortaleza é uma vitrine do tamanho do que seria um Corinthians, do que seria um Atlético Mineiro, certo? Então, é como eu já disse, eu acredito de coração que eu acho que ele não tem essa decisão tomada ainda. Inclusive, foi uma coisa que ele falou na coletiva, dizendo que ele pediu ao agente dele para não falar nada com ele sobre isso, até o término do campeonato. Eu acho que o agente dele vai colocar ele a par, e aí, a partir do momento em que ele estiver a par das oportunidades que ele tem no mercado, ele deve decidir e comunicar ao Fortaleza. E aí, eu acredito, assim, pelo perfil do Vojvoda e pela gratidão que ele tem ao clube, eu acho de verdade que isso não vai demorar. Eu acho que isso vai acontecer rápido, até para que o clube tenha uma margem mais larga para se planejar após a saída dele. Porque isso também é importante. Porque a gente conhece o Fortaleza de 2 anos, o Fortaleza que era montado pelo Vojvoda, os jogadores que eram indicados por ele, com o esquema que foi montado por ele. Caso ele saia, o Fortaleza ele vai precisar entrar em um processo de reconstrução, de remontagem. E aí vão sair jogadores, vão chegar jogadores, vai ter um novo esquema e tudo isso precisa ser feito até janeiro. Porque em janeiro o Fortaleza já tem Copa do Nordeste, já tem Campeonato Cearense, e aí a maratona já recomeça para o time já chegar bem na fase decisiva da Libertadores, para poder conquistar a sua vaga na fase de grupos e poder, a partir daí, seguir a sua temporada com tranquilidade.